Quando o Sumo Pontífice, o Papa João Paulo II, estava no seu ministério, surpreendeu o mundo com um pedido de perdão. Ele solicitava perdão à sociedade pelos hediondos crimes praticados por alguns líderes da igreja nos amargos dias medievais, e mesmo antes e depois. As chagas purulentas das cruzadas, o terrível tribunal da Santa Sé e todas as outras investidas que a fé cega governava com mãos inclementes e sentimentos impiedosos. Não era a igreja, eram pessoas que momentaneamente administravam a veneranda organização. E esteve repassando momentos muito dolorosos da história da humanidade. É claro que não pediu perdão de todas aquelas calamidades. Algumas delas ficaram para posterior exame. Mas o que desejamos ressaltar é a coragem deste homem notável, que descia da posição de Papa para a de uma criatura comum, suplicando o perdão de que todos necessitamos. Posteriormente, depois de ter sido vítima do crime, que por pouco não lhe roubou a vida, ele novamente surpreendeu o mundo, visitando a prisão Regina Shelley para perdoar àquele jovem fanático que, em plena praça de São Pedro, desejou extinguir-lhe a vida. Este exemplo do homem notável polonês, que se tornou um verdadeiro apóstolo do cristianismo católico, chama-nos a atenção para as horas que vivemos na Terra, horas de ressentimento, de individualismo, de loucura individual e coletiva. Hora em que perdemos os páramos do equilíbrio e as diretrizes da nossa segurança. Sempre me reporto a um pensador inglês que há aproximadamente 250 anos proferiu esta frase: a criatura do meu tempo, portanto daquela época, perdeu o endereço de Deus. Equivale dizer que seria o século XVIII, mais ou menos pela metade. Hoje, parafraseando esse Thomas Herd, nós diríamos que, após perder o endereço de Deus, a criatura humana perdeu-se a si mesma, porque perdeu o endereço do seu comportamento. E começou a luta pela conquista de lugares de destaque, com o ego vazio e a alma sem as necessárias estruturas para os enfrentamentos. Observamos a luta desenfreada pelo poder, a loucura que se estende nas paixões asselvajadas do primarismo, em que grande parcela da humanidade predomina. Notamos a sexolatria desvairada. Já não são mais necessidades biológicas, são tormentos eróticos. A fuga desesperada para a toxicomania, para o alcoolismo, para o tabagismo. E, como consequência, a violência, que é um monstro assustador e da qual todos temos receio. Quem se pode precaver de uma agressão, de um ato de violência na rua ou no lar, quando colocamos para fora as nossas paixões e a nossa violência interior, esmaga as mulheres, perturba as crianças, transforma-se em ódios étnicos, de clubes que nos levam ao entredevoramento dos fãs. E ao lado desses tormentos, nas vias públicas, em as nações, como vem ocorrendo nesses dias tumultuosos, em que o mundo estertora ante as ameaças fanáticas
do denominado Estado muçulmano. Para onde segue a nossa cultura? Quando desde muito cedo inicia-se a conduta sexual desarvorada, a gravidez aos 11 anos de idade, o parto prematuro e, alargando-se ainda mais, o contágio terrível da AIDS, que já ultrapassa 42 milhões de pessoas infectadas, que continuam infectando. E ao lado dessas ameaças, as nossas mentes em desalinho, propiciando a grande pandemia da ebola, ainda sob relativo controle, naquela área tormentosa e sofrida da África. Mas até quando será possível retê-la nas fronteiras estreitas daqueles países que experimentam tanta miséria? E qual do país do mundo onde não existe a imundície, o lixo, o despreparo, a vida dominada pela promiscuidade? É como se também a divindade, observando a nossa situação moral deplorável, permitisse que uma grande advertência pandêmica gritasse aos nossos ouvidos para que fizéssemos uma viagem de volta a novos parâmetros de amor. E, acima de tudo, nesses parâmetros de amor, ao perdão, que é uma das manifestações mais belas do perdão. Todavia, sempre quando falamos a respeito do perdão, as pessoas inadvertidas atribuem que o ato de perdoar é o ato de conivir, e equivocam-se. Ao perdoarmos o delito, de maneira nenhuma estamos a favor da sua execução. Abrimos porta à reparação do delituoso, porque o Pai de misericórdia não deseja a morte do pecador, mas sim o desaparecimento do pecado. Como muito bem afirmou Gandhi, em outras palavras, não desejamos a morte do indivíduo, mas desejamos a morte do desejo que ele tem de matar, o que é bastante diferente. Nós tentamos a guerra, tentamos a calúnia, o ódio, estabelecemos programas de vingança, alguns deles aperfeiçoados pela nossa tecnologia. Nós estaríamos no momento de iniciarmos a nossa terapêutica do perdão. Perdão a todas as ofensas. O Papa tentou libertar-se de algumas daquelas ofensas dos seus ancestrais. E a sociedade aplaudiu, porque não aplicáramos o nosso perdão pessoal em relação àqueles que nos ofendem, que nos criam embaraços. A proposta de Jesus é amai-vos uns aos outros. A atualidade nos impõe a armarmos-nos uns contra os outros. Portanto, é indispensável que o perdão faça parte da nossa cultura, não como uma questão teológica, mas como uma imposição psicoterapêutica. Porque aquele que perdão produz nos neurônios cerebrais ondas de fótons que aglutinam as moléculas, enquanto o sentimento do ódio e do rancor, as manifestações do primitivismo, fazem que os nossos neurônios eliminem ondas semelhantes ao elétron, que destrói as estruturas atômicas do ser que estamos. Tese apresentada por dois grandes físicos quânticos de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf. Então está chegando o momento de nós pararmos um pouco nessa onda avassaladora que nos empurra sempre para a frente, sem tempo de reflexionar, sem tempo de parar, sem tempo de deter-nos a meditar em respeito dos acontecimentos, para pensarmos na possibilidade do perdão. Perdão que é, isto sim, não devolver a ofensa conforme nos é dirigida. Este ato de não reagir no mesmo padrão é a maneira sábia
de oferecer o perdão. Também é muito comum dizer-se: eu não consigo perdoar, quando poderíamos estar dizendo: eu não quero perdoar. Temos uma tendência masoquista de sofrer, comprazermos no sofrimento. E, ao mesmo tempo, aquele diletantismo de esperarmos que a nossa vingança se faça. E chegamos ao absurdo de dizer: eu não me incomodo, mas Deus vingará. Levando para Deus, esse Deus antropomórfico, as nossas paixões, como se ele não fosse pai do nosso inimigo. Então, a atitude de perdão é essa atitude de não revidar mal por mal. É claro que nós não iremos esquecer a ofensa de imediato, porque enquanto o perdão é de natureza psicológica, o esquecimento é de natureza. A marca do acontecimento fica registrada no cérebro e somente com o tempo se diluirá. Então, o perdão é uma proposta de emergência psicoterapêutica para este momento. Todos nós, quando vemos aquele que nos ofendeu, quando enfrentamos o inimigo, ou aquele que se nos tornou inimigo, recordamos-nos. É um fenômeno biológico, é um fenômeno da memória. Mas deveremos recordar como algo que aconteceu e não merece continuar, ao invés de ficarmos mastigando, numa expressão vulgar, de ficar lamentando o que não fizemos, aquilo que não reagimos, que não destruímos. Considerarmos que o outro é um doente. Ele é portador de um transtorno emocional. Ele é profundamente infeliz. E os infelizes comprazem-se por uma medida de melhorar a sua situação deplorável e ver os demais também felizes. O que é o invejoso, senão alguém que perdeu o endereço do equilíbrio e que, na impossibilidade de alcançar o nível em que o outro se encontra, detesta-o, amargura-se e enferma. Porque essa atitude nos leva às somatizações dos problemas psicológicos na organização fisiológica. É clássico saber-se que o indivíduo ciumento termina com problemas gastrointestinais. O indivíduo que tem ódio passa a ter problemas respiratórios. E aquele indivíduo que conserva sentimentos negativos tem transtornos de conduta, irritabilidade falsa, instabilidade emocional. E nessa manifestação de ser o infeliz, ele se torna o coitadinho. O mundo está contra ele, quando em realidade ele é que está contra o mundo. Porque não desejando, não podendo avançar, mantém-se na retaguarda armado contra todas as possibilidades de uma vida iridescente de sol, de oportunidades de encantamento e de trabalho, de auto-morigeração e mesmo de alegrias e prazeres, porque os prazeres fazem parte do nosso mundo sensorial. A felicidade, as aspirações da arte, do belo, do bom, do nobre, do espiritual, sim, essas fazem parte dos objetivos essenciais da nossa vida. Afirmava Jung, o pai da psicologia analítica, que uma existência que não tem um significado psicológico é uma existência vazia, morta, insignificante. O indivíduo que não tem uma meta pela qual lutar, no bom sentido da palavra, não vive, ele vegeta. E da mesma maneira, nós vamos observar que enquanto estamos com o ideal abraçado até o ideal do mal, nós temos vitalidade, descargas de adrenalina, descargas de cortisol. E, consequentemente, pelas sucessivas mudanças desse sentimento negativo que se volta contra todos e contra tudo, terminamos adquirindo diabetes, adquirindo outros transtornos na conduta emocional e enfermidades de difícil erradicação.
O perdão, portanto, sai lentamente das páginas da teologia para as páginas da medicina preventiva, assim como para as páginas da medicina curadora. Quando nós perdoamos, um sentimento de paz toma conta de nós. Nada melhor do que podermos dizer: eu sou a vítima, ele é que é o infeliz, porque ele contrai uma dívida perante a sua e a consciência cósmica. Quando nós conseguimos receber a alegria de haver realmente perdoado e não guardar o ressentimento, é claro que temos que trabalhar isso, porque o golpe de um atentado, o gesto de uma agressão, choca-nos. Produz-nos imediatamente um transtorno emocional e, consequentemente, fisiológico. Descarregamos a adrenalina na corrente sanguínea e essas descargas contínuas terminam por exaurir-nos, por desequilibrar-nos. Mas se nós sobrepusermos a razão, a lógica, o bom tom, a visão do Cristo, e dizermos que o outro é um doente, ele é mais digno de comiseração, de paixão, de desculpa, de entendimento, do que de revide e de vingança. Um amigo me dizia: durante anos eu odiei a minha mulher que me traiu, até que eu a vi sucumbir na prostituição e ser devorada pelas doenças sexuais, aquelas mais devastadoras. Então ela morreu, pagou-me. E ele deu um sorriso. E eu lhe perguntei: e agora? Qual é a sua meta? O que você desejava aconteceu. Você também acaba de morrer com sua mulher. Porque quando nós desejamos que o mal aconteça a alguém, nós lutamos, temos um significado, a vingança. E depois dela, nós vamos continuar a viver. E vamos encontrar um vazio existencial imenso. Já não temos em quem descarregar a nossa bilis, o nosso desconforto, a nossa inferioridade. Não está na hora agora de você mudar de país de sentimentos? Ela morreu muito bem. Será que de alguma forma você não foi culpado pelo adultério dela? Terá você cumprido com todos os seus deveres no tempo? Terá compreendido que ela era muito sensível? Ou que talvez ela fosse portadora de um distúrbio sexual, de uma doença, de um transtorno emocional? Não teria sido mais exequível que, antes de você detestá-la pelo delito que ela cometeu, é claro que foi um erro muito grave, mas dar-lhe uma nova chance. Chance que você se deu. Porque aqui para nós, com todo o respeito que eu lhe tenho, você nunca adulterou? Por acaso, durante o tempo de comunhão afetiva com ela, você lhe foi fiel tanto quanto exigiu que ela fosse a você? Tá, mas eu sou homem. Eu disse: biologicamente, anatomicamente. O ser que somos é assexuado. A nossa experiência nesta ou naquela polaridade tem a finalidade de nos proporcionar o bom controle dos nossos hormônios, para atingirmos um estado de profunda identificação entre a ânima e o ânimos, entre o masculino e o feminino, como Jesus conseguiu. E como milhões de outros homens e de outras mulheres também o conseguiram. Comece agora a pensar no perdão a você mesmo, pelo crime hediondo que você praticou contra a sua mulher. Facilitar-lhe o delito e odiá-la. E vangloriar-se agora do seu desar, do seu desequilíbrio, de sua morte infamante. Ela está resgatando, mas você está contraindo o débito. Então pense bem nisso. Veja quanto você está em transtorno emocional, trêmulo, nervoso, agitado. Será que vale a pena esse estado de agitação? Então pare as águas do remorso, porque isso que você está sentindo é uma manifestação inconsciente do remorso, que nós poderemos chamar vulgarmente de culpa. Você também foi culpado pela decadência dela, porque a reprimiu, a perseguiu, a odiou.
e vibrou para que ela descesse a rampa, para ter o prazer de vê-la infeliz. Recomece agora. Diante da mulher adúltera, Jesus deu-lhe uma nova chance. Não permitiu que a apedrejassem, porque todos eram portadores de culpas. Todos tinham pecados. Mas também não anuiu que ela voltasse a ter uma vida insensata. Sugeriu-lhe que não voltasse a equivocar-se. Comece agora novamente a sua estrada de autorreabilitação. Lembre-se de quanto a amou nos primórdios, de quantas alegrias ela lhe proporcionou, como também você a ela. E seja agora o autor da sua remuneração íntima, a conquista da paz. Somente haverá paz quando você mudar de estrutura do seu pensamento de rancor. Comece agora a perdoar-se. Você é jovem, tem 50 e poucos anos. Um dia que fosse, seria bastante para poder reprogramar a sua vida e para poder exercitar-se realmente na ciência e na arte da compaixão, da misericórdia, do perdão e do amor. Notei que os seus olhos nublaram-se de lágrimas. Ele tomou das minhas mãos e as suas mãos estavam frias, suarentas. Começou a chorar. E me disse: a minha grande dor é porque ela foi a única mulher a quem eu amei. Eu digo: mude a postura do verbo. A única mulher a quem você ainda ama. Hoje com a amargura, mas em realidade com o sentimento de plenitude que ela lhe proporcionou. Por ser uma alma querida que veio aos seus braços, para que você pudesse ajudar a libertar-se do velho vício, do hábito doentio, do sexo gratuito e desorientado. Comece, portanto, a história do seu perdão. Necessitamos, indiscutivelmente, de auto-perdoar-nos. Somos criaturas humanas em processo de libertação das heranças ancestrais para a conquista da angelitude. E nesse processo de autoiluminação predominam os hábitos doentios. Observe quanto é difícil libertar-se da mentira, a mentira branca, essa mentira quase insignificante, mas com a qual nós nos habituamos de tal forma que somos incapazes de narrar um fato com a sua legitimidade, porque a nossa imaginação exacerbada logo altera-o e coloca-o dentro da nossa forma de como gostaríamos que houvesse acontecido, mas não de como aconteceu. Então nós temos hábitos muito arraigados. O nosso processo antropológico está carregado de instinto. Esse instinto que preserva a vida, que é agressivo, que primeiro agride porque tem medo de ser agredido. É natural, portanto, que a nossa razão, a nossa lógica funcione muito bem. Porém, com os remanescentes do instinto, do ego, que sempre tem direcionado os nossos braços. Se nós colocarmos a postura de Jesus, como reagiria Jesus diante daquele acontecimento que teve lugar em nossa vida? Nós encontraríamos uma diretriz de segurança para agir de maneira correta e da qual não nos arrependermos. Quanta coisa em determinado momento nos parece correta, porque estamos exaltados, estamos apaixonados, ou estamos profundamente magoados. E depois que passa aquela reação emocional devastadora, nós começamos a conjecturar que a nossa atitude não foi exatamente a que deveria ser. E tenho ouvido pessoas dizer: eu daria um braço para voltar àquele passado e não ter feito o que eu fiz. Então, desde que nos é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos, avancemos fazendo agora todo o bem possível que um dia colheremos
sem qualquer arrependimento de nos havermos equivocado. Então, o auto-perdão é de grande significado para nós mesmos. Compreendendo que somos criaturas humanas, equivocamo-nos. As nossas emoções interferem nas nossas decisões. Examine como você reage quando está com ira e como você age quando está em paz. Quando está sob determinado tipo de emoção e quando se encontra em determinada situação de tranquilidade. Você é o mesmo, mas o seu comportamento é diferente. Ele está modificado por uma série de hormônios no seu organismo que lhe modificam completamente a estrutura do proceder. Então, quando Pedro pergunta a Jesus, é necessário perdoar 7 vezes? Ou 70 vezes 7 vezes? Que Jesus lhe redargue, vamos concluir que é necessário perdoar mais de 70 vezes 7 vezes. Perdoar infinitamente. Certa feita, tive a ocasião de ver Chico Xavier dizer a uma senhora desesperada que não suportava mais o marido, que eu perdoasse mais uma vez. E ela então disse, vivemos juntos 25 anos. De 490 vezes. E agora o que é que eu faço? E Emmanuel concluiu, inspirando Chico Xavier. Quando Jesus manda perdoar 70 vezes, 7 vezes, é a cada erro e não a todos os erros. E ela, desesperada, disse, então, isso não acaba nunca. Ao que Chico concluiu, não acaba nunca. Porque o perdão é bom para quem perdoa. Porque tiramos a borra do ressentimento de nós. Evitamos que o cérebro produza toxinas doentias que vão dificultar as neurocomunicações. Esquecimentos, perdas de memória. Têm raízes, muitas vezes, em sentimentos contraditórios que nós conservamos em nosso mundo íntimo. Nos sentimentos da revolta, do desejo da vingança, que agasalhamos com tanto carinho, antegozando o prazer de ver o outro devastado pela nossa ira. Então comecemos suavemente a desculpar. Como certo dia alguém me disse, eu não consigo perdoar, por enquanto, mas já estou conseguindo desculpar. E anos depois, quando nos voltamos a encontrar, eu interroguei sorrindo, então, conseguiu já o perdão total de volta? Se você me perguntar a razão primeira da mágoa, já sequer me lembro daqueles detalhes que antes eu cultivei com tanta euforia. Porque quando algo de mal nos acontece, nós ficamos remoendo na mente, repetindo, lamentando não termos reagido como gostaríamos, o que podíamos ter dito e não dissemos. É a mágoa. Mas quando nos acontece o bem, com facilidade nós esquecemos. Porque sempre achamos que merecemos outros bens, ininterruptamente. E por isso muitos de nós, quando chegamos à idade adulta, a chamada idade da razão, ou a senectude, temos mais motivos de desgosto para recordar do que motivos de alegrias para reviver. Por quê? Porque a nossa vida foi assinalada por mais desaires do que por alegrias? Não. Porque ao lado negativo demos mais valor, oferecemos mais tempo, concedemos mais oportunidade de fixação, enquanto que o bem, nós não demos o devido valor por acharmos que merecemos muito mais. É claro que nós necessitamos de muito mais amor, muito mais alegria, muito mais bênçãos. Mas porque ainda não os merecemos. Os testemunhos vão aprimorando o nosso caráter. As ingratidões vão fazendo
a fissão dos nossos metais íntimos. E os testes de resistência vão preparando-nos para o mérito das bênçãos que virão. Jesus nos disse que o seu é um fardo leve e o seu jugo é muito suave, porque o seu fardo é o amor e o seu jugo é a misericórdia. Se nós elegermos carregar essas duas ofertas do divino Rabi, nós então teremos uma existência tranquila, o que não quer dizer uma existência sem desafios, porque é o desafio que nos promove, é o teste que nos transfere de uma faixa, de um patamar para o outro. E naturalmente são as dores que nos ensinam a como não fazer aquela experiência cujo resultado apresenta-se-nos desagradável. Por isso a terapêutica do perdão, acompanhada do auto-perdão, é essencial neste momento. Recordemo-nos, portanto, dos nossos pais, a quem transferimos culpas porque não souberam ou não quiseram nos educar. Das mães superprotetoras, ou das mães ingratas que nos abandonaram na infância, ou do pai ébrio contumaz, profundamente infeliz e desastrado. Procuremos perdoar o filho que não nos entende, que deseja beber até as fezes a loucura do momento que passa. Demos-lhe a chance de ele amadurecer. Deixando aberta a porta da afetividade, ele vai voltar. Somos quase todos filhos pródigos. E o nosso quer viajar, como diz a parábola, para o país estranho, longe, para desperdiçar os bens que nós lhe demos, o amor, o carinho, a vigilância, a educação, as recomendações para o bem. Ele quer colocar a provas, até que a circunstância leva-o a conviver com os suínos, a alimentar-se da alfarroba, essa semente dura que nem os porcos aguentam roer. E então, nesse momento, ele se lembrará, mas eu tenho lar. Eu tenho um coração afetuoso de minha mãe que me espera. Eu tenho um pai que foi enérgico, que a essa altura deve ter me perdoado. E então ele voltará. Desta forma, não impeçamos os nossos filhos de viverem a sua vida. Não nos culpemos por não havermos contribuído para o seu êxito. A vida escreve, e todos lemos as páginas da nossa vida nos livros que nós próprios escrevemos. Perdoemos os amigos ingratos. Um dia eles se darão conta. Outros farão com eles aquilo que eles conosco fizeram. Por isso, é de emergência, não mais de urgência. É de emergência que nós vivenciemos o perdão. Pratiquemo-lo nas pequenas coisas e conosco o alto perdão.